Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Chegamos logo cedo para alegrar a sua vida e deixá-lo mais informado, deixá-la mais informada sobre a área da Previdência Social. Comigo já está o professor, advogado da área previdenciária, Paulo Bacelar. Vamos às perguntas, foram muitas dúvidas encaminhadas ao longo da semana. E você também que quer informação mais segura na área da Previdência Social, mande o seu recado para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. A primeira mensagem, professor Paulo Bacelar, a ouvinte mandou o seguinte recado com o nome de Ricardo Matos, do Ipu. Diz o seguinte: fui casada por 18 anos, mas meu marido faleceu há 2 meses. Tenho direito à pensão por morte? Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenô. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos mais uma vez aqui para informar a todos sobre Previdência. E essa pergunta é interessante, por quê? Precisa ver se ele era segurado na data do óbito, né? Se o marido da ouvinte era segurado na data do óbito. Ou se pelo menos ele estava contribuindo até a data do óbito, ou teria contribuído pelo menos até 1 ano atrás. O período pode até passar mais de 1 ano, se parou de contribuir, dependendo do caso, mas em regra, se ele contribuiu pelo menos 1 ano antes do óbito, ele é segurado da Previdência e ela terá direito à pensão por morte e dará direito a ela uma pensão vitalícia se ela tiver 45 anos de idade. Meire Costa está em Sobral. Eu estava pesquisando sobre as formas de contribuições e fiquei com uma dúvida: o que é contribuinte facultativo? Boa pergunta. O facultativo, ele foi criado pela Constituição de 88. Então, para quem trabalha, quem exerce atividade remunerada, ele é obrigado a contribuir, não é uma faculdade dele contribuir. Ele é obrigado, então é um segurado obrigatório. Aquele segurado que não trabalha, que não exerce nenhuma atividade remunerada, ele é um segurado facultativo. Por quê? Porque ele pode escolher contribuir, ele contribui por conta própria, mesmo não trabalhando, não sendo obrigado a contribuir. Então é facultativo. Então é o estudante, a dona de casa, o desempregado, são pessoas que não trabalham, que não exercem atividade remunerada e são facultativos, pode contribuir como segurado facultativo. Professor Paulo Bacelar, agora a contribuição de forma facultativa dá a mesma garantia para quem é segurado formal, que tem a carteira assinada e que contribui ali obrigatoriamente? Mesma coisa. A diferença é que antes da reforma da Previdência existia a aposentadoria por tempo de contribuição. E quem contribuía como facultativo de dona de casa, por exemplo, né, o plano simplificado, 5% do salário mínimo ou 11% do salário mínimo, não dava direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas por isso que o facultativo também pode contribuir sobre 20% sobre a sua renda declarada. Renda não, mas sobre o valor declarado. Entre o mínimo e o teto. Ela pagando 20%, ela teria direito a todos os benefícios, inclusive a aposentadoria por tempo de contribuição. Só que agora não existe mais aposentadoria somente por contribuição. Existe a idade mínima de 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher. Então, ela tem direito a todos os benefícios, independentemente qual a alíquota que ela vai contribuir. Anote aí a linha direta do jornal Alerta Geral. É o 085 99273 4353. Francisca Saraiva em Acopiara. Melhor, antes da pergunta da Francisca Saraiva, tem uma dúvida do Antônio Lima em Maracanaú. Eu gostaria de saber de que vocês me tirassem uma dúvida. Trabalho como MEI, microempreendedor individual. Posso me aposentar, professor Paulo Bacelar? Com certeza. O MEI é um segurado obrigatório da Previdência, aqueles que eu estava falando. É um microempreendedor individual que tem uma empresa individual, contribui com 5% do salário mínimo, o valor fixo de 5% do salário mínimo, e só tem direito à aposentadoria por idade, né? Se tivesse ainda aposentadoria por tempo de contribuição, como eu expliquei antes. Porém, hoje só tem a aposentadoria por idade, né? Que é 65 anos o homem, 62 anos a mulher, com 15 anos de contribuição. Para um homem,
antes da reforma e 20 anos de contribuição para quem contribui depois da reforma, e a mulher com 15 anos de contribuição. Então o MEI, ele é contribuinte individual, obrigatório, e vai se aposentar quando tiver essas condições. Francisca Saraiva, em Acopiara. Eu sustento minha casa sozinha e já cheguei no tempo certo de me aposentar. Posso continuar trabalhando depois que garantir meu benefício ou é proibido? Olha, ela sustenta a casa sozinha e tem que ver se ela está contribuindo, né? Porque ela disse que está trabalhando, posso continuar trabalhando depois que garantir meu benefício ou é proibido. Não. Ela vai contribuir com a Previdência. Se ela estiver trabalhando, ela vai contribuir como segurada contribuinte individual, que é a antiga autônoma. E a alíquota é 11,63 para um salário mínimo e 10,07 se for 20% entre o mínimo e o teto. Se ela não estivesse trabalhando, ela pagaria como facultativo. Então, ela contribuinte individual, se aposenta e contribui com a Previdência. Precisa contribuir para poder se aposentar. Algumas dúvidas em cima dessa questão levantada pela Francisca Saraiva, professor Paulo Bacelar. Quando ela diz que sustenta a casa sozinha, eu entendi que ela é quem é a líder dentro de casa, ou seja, trabalha e sustenta a casa. Nessa situação, se ela for servidora pública, dentro daquelas condições que a Previdência, que a legislação estabelece, tempo de contribuição e idade para se aposentar, ela pode se aposentar e continuar trabalhando? Para mim, veio esse sentimento dessa dúvida. Tá, se ela for servidora pública, ela tem que se afastar da atividade pública. Ela não pode continuar trabalhando no serviço público. Ela se aposenta e sai. É diferente de uma empresa privada, que você pode aposentar e continuar trabalhando, que não interfere na aposentadoria. Se ela estiver também falando aqui, vamos dizer, Luciano, vamos dizer que ela não esteja trabalhando numa empresa, esteja trabalhando em casa e teve o BPC, que às vezes a pessoa confunde com a aposentadoria. Teve o BPC, ela vai dizer, posso continuar trabalhando? Aí confunde, porque se ela tem um BPC, ela não trabalha, então ela não poderia continuar trabalhando porque não trabalha. Mas se ela estiver trabalhando e se aposentar, pode continuar trabalhando, inclusive será descontado previdência daquelas pessoas que já são aposentadas e continuam trabalhando na mesma empresa. Ao responder essa dúvida da Francisca Saraiva em Acopiara, o professor Paulo Bacelar deixou também uma dica para você. É importante, só tem a aposentadoria no regime geral da Previdência Social para quem contribui. Mulher, no caso, 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. E o homem, 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Maria Fernanda está em Itapipoca. Como faço para dar entrada na aposentadoria do meu pai? Quais passos devo seguir? Preciso contratar um advogado? Olha, em regra, você pode dar entrada pelo meu INSS ou pelo telefone 135. É recomendado... vou fazer a pergunta dela, né? É preciso contratar um advogado? Eu responderia, é recomendável que a pessoa contrate um advogado. Por quê? Porque se você protocolar um benefício com falta de documentos, esse benefício pode ser indeferido indevidamente. E com o advogado, ele vai olhar o seu cadastro, vai ver se tem algum acerto para fazer e vai protocolar com a documentação correta para evitar que o servidor do INSS, não tendo informações suficientes, indefira o benefício e gere maior problema, porque o benefício já está demorado no INSS e se for indeferido você vai ter que recorrer ou à junta de recurso ou à justiça e aí o benefício demorará mais para ser concedido. Então, recomendo que contrate um advogado agora, especialista na área de previdenciário, sem aqueles advogados que fazem tudo, né, Luciano? Mas sempre um advogado especializado na área previdenciária. Professor Paulo Bacelar, você esteve em Itapipoca, abriu a semana trabalhando lá na região norte do Ceará, participou de um seminário, de uma palestra e por lá encontrou ouvinte do Alerta Geral? Luciano, Mari Rodrigues, filha do seu Pedro Carneiro, do assentamento Mulugu, em Tururu. A Mari Rodrigues, ela é professora do município, estava lá no auditório e fez um comentário após a minha palestra que o pai dela é ouvinte assíduo do programa Alerta Geral e ela estava emocionada que estava ali presente da pessoa que elas sempre ouvem no sábado pela manhã, antes do café da manhã. Então a gente aqui vai dar um abraço aqui bem, bem forte para essa família, né, para o seu Pedro, para a Mari também, e dizer que é sempre uma honra para a gente ter esse feedback
para demonstrar a responsabilidade que nós temos daquilo que nós falamos, porque a gente sabe que ele mora lá no assentamento Mulungu, em Tururu. Então ele mora lá, afastado da cidade, né? Então ele está ouvindo aquelas informações, aquelas pessoas aproveitam dessas informações para ter o seu direito garantido, aposentar, para juntar a documentação correta antes da aposentadoria. Então a gente sente realmente essa responsabilidade que a gente tem de falar corretamente as coisas, porque a gente sabe que as pessoas estão ouvindo, que elas vão aproveitar essas informações para ter os seus direitos garantidos. E aproveitar, professor Paulo Bacelar, para abraçar com muito carinho o Pedro, seu Pedro Carneiro, nosso ouvinte do Jornal Alerta Geral, e também a você, Mari Rodrigues, que deixou o professor Paulo Bacelar emocionado, você chegou emocionada, e o professor Paulo Bacelar também nos trouxe essa mensagem de emoção que nos enche de alegria, de satisfação, de contentamento, ao saber da importância do Jornal Alerta Geral, ao saber desse conteúdo que nós levamos a cada sábado para os ouvintes, milhares de ouvintes em todo o Brasil que precisam da informação segura e correta. A você, Mari, ao seu Pedro, nosso muito obrigado pela audiência. Vamos continuar aqui porque chegam mais perguntas. A dúvida é do Henrique em Pacatuba. Estou perto de me aposentar. Faltam alguns meses para completar o tempo de contribuição. Queria saber, professor Paulo Bacelar, se a empresa pode me colocar para fora nesse tempo que antecede a data do pedido de aposentadoria. Olha, Luciano, por lei, não existe nenhum impedimento que a empresa demita seus funcionários faltando pouco tempo para aposentadoria. Isso deve ser estabelecido em acordo coletivo de trabalho, de contrato de trabalho, ou através do sindicato, ou através das confederações. Então, você tem que ver qual é a sua atividade e se existe acordo no sindicato para que a empresa não demita os funcionários até um certo tempo antes da aposentadoria. Maria Nunes em Canindé. Antes da pergunta da Mariana, quero deixar um recado para você, ouvinte internauta, em qualquer parte do Brasil. Você pode nos mandar aqui mensagem para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Agora sim, a dúvida da Mariana Nunes em Canindé. Eu recebo uma pensão por morte há 5 anos. Em 2023, chego no tempo certo de pedir a minha aposentadoria. Vou poder, professor Paulo Bacelar, receber os dois benefícios, a aposentadoria e a pensão? Luciano, a Constituição Federal ela criou regras para acúmulo de aposentadoria e pensão. Ela vai poder ter direito aos dois, acumular pensão e aposentadoria. Porém, o que é que alterou na Constituição? Que a aposentadoria e a pensão podem ser acumuladas, mas elas terão um decréscimo do menor benefício. Ou seja, o maior dos dois benefícios será fixado, será mantido, e o valor e o outro benefício de menor valor irá ter uma redução escalonada, dependendo do valor daquele benefício, escalonada em 60% até 2 salários mínimos, 40% depois de 3 salários mínimos, enfim, há um escalonamento para redução dessa pensão ou da aposentadoria, o benefício que ficou de menor valor. Agora, se um dos dois for salário mínimo, não haverá redução, ela terá, por exemplo, uma aposentadoria de 5 mil e uma pensão de 1 salário mínimo, então não haverá redução nenhuma porque um já é salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, agora me veio um questionamento diante dessa dúvida da Mariana Nunes. Para quem já está há muito tempo contribuindo para a Previdência Social, bem antes dessas regras que foram aprovadas em 2019, mesmo assim, mudam também as normas, nesse caso de segurado que já estava ali e depois um dos cônjuges acaba falecendo, para ficar a pensão ainda tem esse embaraço, esse contratempo aí, mesmo já aquelas pessoas estando na condição de seguradas antes da reforma constitucional? Sim, só escapa, Luciano, quem já está com pensão e aposentadoria antes da reforma. Mas, por exemplo, olha que absurdo. Se uma pessoa já tem uma pensão por morte e tem uma aposentadoria com fato gerador, né, aposentadoria após a emenda constitucional, a UNSS vai pegar aquela pensão, aquele benefício antes da reforma e vai criar, realizar a questão do acúmulo dos dois benefícios, mesmo que um dos dois benefícios tenha sido concedido antes. Se um dos dois foi depois da reforma, será feita essa regra. O Flávio em Russas. Vale a pena aumentar a minha contribuição faltando pouco tempo para pedir a aposentadoria?
Luciano, lembra que eu falo aqui sempre do tal planejamento previdenciário? Lembra, professor Paulo Bacelar? Não, somente com planejamento previdenciário é possível saber. Pode acontecer que seja bom para ele fazer contribuições faltando pouco tempo? Sim, mas precisa calcular, precisa ver qual é o valor que falta, verificar se é melhor ele contribuir no teto ou contribuir um valor menor, para ver o que ele vai gastar e o que ele vai aumentar na aposentadoria dele, fazendo a média de contribuições, e com quanto tempo ele vai recuperar esse valor investido nesse valor que ele pagou até a aposentadoria. Então isso precisa ser feito através de um planejamento previdenciário somente com cálculo. Marcos Menezes, em Limoeiro do Norte. Nunca contribuí para o INSS, mas ouvi dizer por aí que posso receber um salário mínimo de benefício. É verdade? Olha aí, a pessoa que fica ouvindo por aí, engraçado, né? É verdade, você pode receber um BPC, que é um amparo social ao idoso, quando completar 65 anos de idade, se você estiver em condições de miserabilidade. O que é isso, miserabilidade? É a pessoa que não tem condição de sobreviver, nem se manter e nem ser mantido pela sua família. Então, se você mora numa casa com várias pessoas, onde essas pessoas têm renda e podem te sustentar, você não terá direito a esse benefício. Então, vai depender bastante da sua condição na data que você fizer 65 anos de idade. E a renda familiar tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Marcos, você não diz qual é a idade que você tem, mas é recomendável para as pessoas que têm uma idade mais baixa, que não estejam perto aí dos 60 anos de idade, sonhando com esse BPC, que façam um esforço para contribuir para a Previdência Social, seja como dono de casa, dona de casa, segurado especial ou trabalhar ou como contribuinte facultativo, para garantir essas condições que proporcionem a aposentadoria aos 62 anos de idade no caso da mulher e aos 65 anos de idade no caso dos homens. Ana Paula em Ocara. Há mais de 38 anos tenho neuralgia do trigêmeo. Já tentei um benefício auxílio doença e veio negado. Gostaria de saber se eu tenho direito ao auxílio doença pagando o sindicato desde 2013. Olha, vai depender de qual motivo não teve direito ao auxílio-doença. Se foi pela falta de qualidade de segurado ou pela falta de comprovação da incapacidade. Porque o benefício do auxílio-doença, que hoje é chamado benefício por incapacidade temporária, ele é dado através da incapacidade para o trabalho e não pela própria doença. Então, qualquer doença pode dar direito a um benefício se for comprovada a incapacidade. Então, para dar entrada em um benefício, precisa ter um atestado médico, um laudo que ateste que você está incapacitado para o trabalho. Agora, a outra questão é a qualidade de segurado. Você contribui pelo sindicato desde 2013, ótimo. Porém, somente o pagamento do sindicato não garante o benefício. Você precisa ter provas materiais do exercício da atividade remunerada, do exercício da atividade de como agricultor, né, como segurado especial, pelo menos um ano antes da sua incapacidade, que foi comprovada através do atestado médico. Professor Paulo Bacelar, pegadinha. Você sabe o que é trigêmeo? Não. Trigêmeo, professor Paulo Bacelar, fui lá no Google, é o nervo responsável pela sensibilidade da face. É esse nervo que nos permite sentir um toque no rosto ou uma coceira após, por exemplo, a picada de um pernilongo. Quando esse nervo sofre alguma irritação ou dano, causa uma dor intensa, incessante e aguda. É a chamada neuralgia, narrada pela nossa ouvinte do município de Ocara, Ana Paula. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, com essa descrição que eu acrescentei aqui, é possível conseguir auxílio-doença? É possível, porque ela trabalha na agricultura, né? Então ela vai ter contato com o sol, pode ali ter alguma incapacidade, mas é somente um médico que poderá atestar pela atividade da pessoa se aquela doença incapacita ela de exercer aquele trabalho. Então, por isso que eu exijo sempre que a pessoa sempre procure um médico e somente dê entrada num benefício se no atestado médico tiver dizendo que ela está incapacitada para o trabalho. Pelo menos provisoriamente ou até permanentemente. Acrescentar também outra informação que nós costumamos repetir aqui. A contribuição para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais não é suficiente para garantir qualquer tipo de benefício previdenciário. Perfeito. Isso aqui a gente fala desde os inícios do nosso programa
e sempre com essa orientação para a pessoa não ficar fiada apenas na contribuição do sindicato. Precisa ter provas durante a vida. Se você quer que lá na frente, quando você tiver 60 anos de idade, um homem, e 55 anos de idade a mulher, que o INSS conceda seu benefício sem problema nenhum, tenha provas durante a sua vida e não apenas quando você for se aposentar ou apenas contribuindo para o sindicato. Linha direta do Jornal Alerta Geral 085 99273 4353. José Marcos, em Fortaleza. Tenho visão monocular há mais de 12 anos. Tenho 58 anos de idade e 26 anos de contribuição. Já posso pedir a minha aposentadoria com o salário integral? Olha, 58 anos de idade, 26 de contribuição, ainda não pode contribuir. Ainda não pode se aposentar. Por quê? Porque mesmo que ele tenha visão monocular, há mais de 12 anos, ele precisaria ter, pelo menos com 15 anos, essa deficiência. A deficiência tem que começar 15 anos atrás. E a aposentadoria para a visão monocular foi constituída em 2013 pela Lei Complementar 142, a aposentadoria da pessoa com deficiência, que por idade ela vai ter direito com 60 anos de idade e 15 anos de contribuição, tendo 15 anos de deficiência. Então ele teria direito aí com 60 anos, falta pouco, e aí com 12 anos hoje, ele poderá ter mais 3 anos, teria 15 anos com deficiência e teria a carência mínima de 15 anos e a idade de 60, ele se aposentaria daqui a 2 anos. Gilvan, em Horizonte. Sou microempreendedor individual desde 2013. Fiz uma cirurgia no dia 19 de fevereiro de 2022. A perícia médica foi marcada para julho e o INSS estava em greve. Remarcamos e a médica estava doente. O sistema fora do ar. Minha última contribuição foi no dia 20 de janeiro deste ano. Quando volta a contribuir, professor Paulo Bacelar, quando voltar a contribuir, tem perigo de perder o benefício? O que devo fazer? Olha, era bom ela não esperar a perícia médica para ter certeza se vai ter direito ou não a esse benefício. Porque se ela tiver direito ao benefício, o próprio benefício garante a qualidade de segurado dela durante o período que ela estiver recebendo o benefício e até um ano depois que cessa o benefício. Porém, se a perícia dela não for realizada até janeiro do ano que vem, você contribui de novo a partir de janeiro do ano que vem, porque com um ano você deixa de ser segurado da Previdência. Então você poderia contribuir para manter a qualidade de segurado pelo menos por um ano. Pagando uma contribuição, Luzeno, ela mantém a qualidade de segurado por um ano, então ela guardaria mais tempo a perícia, mantendo a qualidade de segurado. Professor Paulo Bacelar, eu quero voltar aqui à sua resposta sobre a pergunta feita pelo José Marcos de Fortaleza, que ele narrou que tem 58 anos de idade, 26 anos de contribuição, 12 anos, descobriu que tem visão monocular. Ao final da resposta, você encerrou o esclarecimento dizendo que ele precisava mais de 3 anos para garantir a aposentadoria, né? Seria aos 61 anos de idade, 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Na realidade, ele já tem 26 anos de contribuição. Tá, mas não tem 15 anos de deficiência. Ah, entendi agora, professor. Por isso que ele precisaria ter mais 3 anos para fechar os 15 anos, já que ele tem 12 anos com a deficiência. Ele falou que é há mais de 12 anos, né? Então, precisa fechar 15 anos com deficiência, mais de 15 anos de contribuição ele tem, que tem 26, e 60 anos de idade. Então, seria nessa situação. Bem explicado, professor Paulo Bacelar. Mais uma dúvida agora do Felipe em Farias Brito. Sabe onde é que fica Farias Brito, professor Paulo Bacelar? Sei, com certeza, lá no Cariri. Já passou por lá, né? A caminho de Salitre, né? De Campos Sales. Indo para Juazeiro, a gente passa por Farias Brito. Achei uma cidade bem bonitinha. Conheci lá o INSS de lá também. Mais um ponto para mim aí, Luzeno. É diferente do jornalista Beto Almeida. Diz, não, Luzeno, Farias Brito que eu conheço é a escola. Trabalhei de carteira assinada de março de 2017 a março de 2019. Fiquei 15 dias afastado do trabalho. Em março de 2019, fiquei desempregado. Voltei a fazer exames por conta de uma convulsão. Fui ao INSS, fiz a perícia. E o INSS, professor Paulo Bacelar, negou o auxílio por falta da condição de segurado. Em março de 2022, passei a contribuir com o INSS, 11% sobre o salário mínimo. Quando completar um ano de contribuição, eu posso pedir o auxílio doença? A pergunta é do Felipe em Farias Brito. Olha, não precisa esperar um ano. Quando você já tem contribuições anteriores e perde a qualidade de segurado, para você recuperar essas contribuições anteriores, você precisa contribuir com
metade da carência, que no caso de auxílio-doença são 6. Então ele contribui com 6 contribuições e vai recuperar as contribuições anteriores. As somadas vão dar 12, já fechou a carência. Agora, Luciano, é o seguinte, se ele estava doente antes dessas 6 contribuições, não vai adiantar nada, porque a incapacidade dele vai ser anterior à nova contribuição. Ele teria que ter uma nova incapacidade após a 6ª contribuição, para ele poder ter direito a algum benefício. Mas nesse caso, professor Paulo Bacelar, o Felipe, após essas 6 contribuições, fazendo o exame médico, indo à perícia e sendo diagnosticado com esse problema de saúde que ele registra como convulsão, ele pode pedir esse auxílio-doença? Pode, mas vai depender da incapacidade, como eu disse. Se ele vai fazer o exame e aí o médico fala que a incapacidade foi lá atrás, ele já estava incapaz quando voltou a contribuir. Então ele não teria direito ao auxílio. Para finalizar aqui esse bloco, eu tenho a pergunta do André Ribeiro em Fortaleza. Meu primo tinha 32 anos de contribuição quando começou a receber o auxílio doença. Hoje já está com 5 anos, mas o auxílio foi convertido em aposentadoria. A carteira dele nunca foi dado baixa, ou seja, há 5 anos foi convertido a auxílio em aposentadoria. A carteira continua assinada. Queria saber com quanto tempo a gente tem que pedir para dar baixa e sobre os direitos dele. Olha, Luciano, infelizmente a legislação ela não permite dar baixa na carteira. Por quê? Porque a aposentadoria por invalidez, ela suspende o contrato de trabalho e a empresa ela não pode demitir e também não teria direito aos direitos, como férias vencidas, poderia já pagar as férias, né? Mas FGTS ele não pode, ele já sacou o FGTS quando se aposentou por invalidez, já não teria o FGTS. Então o que é que seria direitos nesse caso? A multa do FGTS, que não seria possível porque não dá para a empresa demitir porque o contrato está suspenso. Cristina está em Choró. Tenho 50 anos de idade, sou concursada, tenho 12 anos de trabalho e me afastei e fiquei com 11 anos de afastamento. Voltei ao meu trabalho concursada. Eu vou ter direito quando a minha aposentadoria? Quando chega a hora de pedir a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? 50 anos de idade. 50 anos de idade, 12 de trabalho. Ela foi concursada depois dos 12 anos? Professor Paulo Bacelar, pela narrativa, não. Ela teve 12 anos de trabalho e há 11 anos estava afastada. Depois voltou para a condição de concursada. Vai ter que ver porque se ela ficou afastada, esse tempo não será computado como tempo de contribuição. Será tirado, né? Então ela será aposentada com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Ou seja, em resumo, a Ana Cristina terá a aposentadoria garantida com 62 anos de contribuição, 15 de contribuição. 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. 15 anos de contribuição. Bem explicado aí, Antônio em Santa Quitéria. Recebo auxílio acidente e gostaria de saber se posso abrir uma microempresa. Pode, com certeza. O auxílio acidente é um benefício indenizatório para uma pessoa que sofreu um acidente e teve sequelas e ele não pode trabalhar naquela atividade em que ele sofreu o acidente. E abrindo uma empresa ele pode trabalhar sem problema nenhum. Diógenes em Juazeiro do Norte. A minha irmã era aposentada. Deficiência, já estava com 18 anos de idade e quando foi no ano passado foi cortado o benefício por causa da renda da minha mãe. Colocamos um advogado e faz um ano agora em outubro e veio negado porque minha mãe é aposentada por idade e ela é da roça. Será que minha mãe irá receber algum benefício? Eu quero, Diógenes, você ouvinte internauta que recebe BPC, fique bem atento, bem atenta para essas explicações do professor Paulo Bacelar, porque nós abrimos hoje o Jornal Alerta Geral respondendo a uma dúvida de um ouvinte justamente sobre essa condição para ser contemplado com o BPC. Luciano, existem muitas pessoas que têm um BPC na família e teve um BPC porque a renda familiar era menor do que um salário mínimo. Quando uma pessoa se aposenta dentro da família, aquela renda é aumentada e ela passa a não ter mais direito àquele benefício. A lei, ela alterou, teve uma lei que alterou a lei do BPC, que é a lei do LOAS,
e disse o seguinte: só não vai ter direito, só não vai entrar na renda familiar um benefício de uma pessoa que tenha um salário mínimo de renda, uma aposentadoria, por exemplo, e tenha 65 anos de idade. Quer dizer, ele não previu a questão da trabalhadora rural que se aposenta com menos de 65. Então, esse benefício vai impedir aquela concessão do BPC e somente na justiça. E se ela já deu entrada na justiça com o advogado e foi negado, aí não tem mais o que fazer. Professor Paulo Bacelar, dúvida da Maria, na cidade do Crato, região metropolitana do Cariri. Minha mãe trabalha em uma fábrica há 18 anos, ela tem problemas de saúde. A gente percebe que quando ela volta do trabalho, fica muito agitada e às vezes tem surto. Quero saber se ela tem algum direito a algum benefício, auxílio-doença, por exemplo. Se ela trabalha numa fábrica e ela tem surto, ela realmente pode estar realmente incapaz para o trabalho. Então, nesse caso, como aquelas dicas que eu sempre dou, né? Tenha um atestado médico ou um laudo atestando a sua incapacidade que você vai ter direito ao benefício. Linha direta do Jornal Alerta Geral, 085 99273 4353. Gracilda em Apuiarés. Eu paguei o sindicato de 2000 até 2010. Aí, 2011, eu dei entrada no salário maternidade. O pedido veio negado. Fui para a justiça em 2013. Fui à audiência com a juíza, ela mandou que eu aguardasse e até agora ninguém deu resposta de nada. Eu procurei lá no fórum, não tem resposta. Eles disseram que estava no processo na comarca de Pentecoste, mas ninguém me dá notícia de nada, nem resposta. Eu queria saber o que está acontecendo e o que posso fazer. Explica direitinho, professor Paulo Bacelar, porque acabamos de falar também sobre essa história de vínculo dos trabalhadores com os sindicatos rurais. Olha, se ela... Não vou dizer aqui que ela trabalhou na agricultura, porque ela disse somente que pagou o sindicato, né? Existem muitas pessoas que só fazem pagar o sindicato e não são trabalhadoras rurais. Então, a gente está sempre que falando para a pessoa que tenha atividade de agricultura não fazer somente pagamento ao sindicato. Então, tenha provas da atividade rural. Por isso, deve ter sido negado o benefício dela. E se ela foi à justiça, ela deve estar com processo para concluir o julgamento, né? Então deve estar aí aguardando a decisão judicial e só para orientar ela, isso não deve estar em comarca de Pentecoste, porque lá não tem Justiça Federal. A Justiça Federal que cuida dos casos de Apuiarés é a Justiça em Maracanaú. Então pode estar num processo aguardando a decisão judicial. Professor Paulo Bacelar, Flávia em Pentecoste. Trabalhei 6 anos de auxiliar, vendedora. Agora estou trabalhando em uma fábrica incluindo insalubridade. Se eu trabalhar 9 anos para completar 15 anos de trabalho, eu posso conseguir uma aposentadoria especial por ter mais tempo com insalubridade? Não, porque a aposentadoria especial tem que ser de 25 anos somente com atividade especial. E nesse caso ainda não teria direito. Com 15 anos não tem direito à aposentadoria especial. Maria, em Curu, ou São Luís do Curu? É mais uma pergunta que chega ali da região do Vale do Curu. Passei por lá na terça-feira. A caminho de Itapipoca, né, professor Paulo Bacelar? Tenho 65 anos de idade, sou viúva, recebo a pensão do meu esposo. Eu gostaria de saber se posso me aposentar por idade. Olha só, professor Paulo Bacelar. Explica. Ele pode se aposentar Ela, no caso, a viúva. Ela pode se aposentar por idade se ela tiver contribuído por 15 anos. Ela tendo 65 anos e não tendo contribuído, ela não vai ter direito à aposentadoria. Teria direito a um BPC com 65 anos, porém, ela tem pensão por morte. Então, a pensão por morte já acaba com o direito da pessoa ter o BPC. Somente seria direito à aposentadoria se ela tiver contribuído por 15 anos. E se ela tivesse sido ou estivesse trabalhando na agricultura, professor Paulo Bacelar, em quais condições ela poderia pedir essa aposentadoria? Olha que interessante. A aposentadoria dela rural, se ela for agricultora, só vai ser concedida se a pensão que ela recebe do marido for de até um salário mínimo. É que a lei não garante a aposentadoria rural para quem recebe uma pensão acima de um salário mínimo. Não tem nenhum fundamento isso, né? Mas há essa questão aí do trabalhador rural não poder receber pensão por morte acima de um salário mínimo. E se ela tiver atividades comprovadas durante 15 anos na área agrícola, ela pode também requerer essa aposentadoria? Se a pensão que ela recebe não for maior que um salário mínimo. Mais uma dúvida, Francisca em Fortaleza, tenho 50 anos de idade e 26 anos de contribuição, já tenho direito à aposentadoria? Ainda não, né, professor?
Ainda não, mas... Tem uma boa notícia. Não, não tem boa notícia. É 50 anos, pensei que era 55. Porque se ela fosse rural, ela poderia esquecer os 26 anos de contribuição e ter 15 anos de agricultura. Mas não, esquece. 50 anos de idade com 26 de contribuição não dá. Somente você vai se aposentar com 62, Francisco. Então, ou você contribui uma vez por ano para manter a qualidade segurada, porque você já tem os 15 necessários, ou que se você estiver trabalhando, segurada obrigatória, teria que contribuir até os 62. Mas aí tem quando eu falo assim, professor Paulo Bacelar, tem uma boa notícia. Por exemplo, como ela ainda está distante por idade de se aposentar, precisa chegar aos 62 anos de idade. Se continuar contribuindo, vai ter mais de 30 anos de recolhimento para o INSS. Também. E se ela ganhar acima do salário mínimo, vai ter a vantagem de receber uma aposentadoria maior, também acima do salário mínimo. Perfeito, Luciano. Você está... show de bola. A aula que eu recebo aqui. Porque cada ano que ela passa dos 15 anos, que são só necessários 15 anos, cada ano que ela passa dos 15 anos, aumenta 2% na média de contribuições dela de 94 para cá. Então, se ela contribui com um valor maior que o salário mínimo, valeria a pena ela continuar contribuindo, porque aumentaria esse percentual na média de contribuições. Carlos, em São João do Jaguaribe. Meu vizinho tem ITR e INCRA desde 1995. Esse mês de novembro completou 50 anos, mas de 2011 até 2021, ele trabalha em uma empresa do ramo rural, agropecuária. Como fazer o requerimento? Ele se encaixa na aposentadoria por idade rural e na autodeclaração só faz... referente aos anos que ele não estava com carteira assinada? Não, mas... Olha a situação, parece que é uma situação bem tranquila, né, professor Paulo Bacelar? Não, a agricultura, ela leva em conta também carteira assinada. Se ele é empregado rural, ele é trabalhador rural. O segurado especial, que é aquele que trabalha sem carteira assinada na sua família, na roça, com os filhos, com a ajuda de amigos, ele é chamado segurado especial porque ele trabalha na agricultura familiar, é o segurado especial. Quando ele tem uma carteira assinada de agricultura, ele como agricultor, trabalhar como carteira assinada, esse período é juntado nesse tempo que ele é segurado especial, ele vai se aposentar com 55 anos. E aliás, com 60 anos de idade. E na declaração rural, ele vai colocar todos os períodos rurais. O de segurado especial, que é o da agricultura familiar, e o de empregado rural também com a carteira assinada. Professor Paulo Bacelar, que boa essa informação para o vizinho do Carlos. Então, Carlos, orienta o teu vizinho aí, corta a burocracia no meio e o professor Paulo Bacelar foi bem claro. O seu vizinho, como trabalhador rural, como trabalhador com carteira assinada na atividade rural, tem sim as condições para garantir a aposentadoria aos 55 anos de idade e 15 anos de contribuição. 55 mulher, 60 anos o homem. 60 anos o homem, no caso aí, corrigida a observação feita pelo professor Paulo Bacelar. Vamos a Pernambuco, professor Paulo Bacelar. Essa pergunta da Maria é uma verdadeira carta aqui de 30 linhas. Eu vou ler assim aqui por cima. Tenho 65 anos de idade e 10 anos de contribuição. Trabalhei muito tempo na roça com meu pai, trabalhava como rendeira. Hoje estou trabalhando de carteira assinada aqui em Brasília. Aqui na época que morava em Pernambuco, na pequena cidade de Mirandiba, fui vereador na cidade, aí já disse, fui vereador de 1900 ou vereadora, né, de 1982 a 88. Voltei na cidade e fui até a Câmara Municipal pegar os comprovantes e toda a documentação que poderia me ajudar nas contribuições junto ao INSS. Eles não encontraram nada e falaram que na época as prefeituras e Câmara Municipal as contribuições recolhiam era para o IPESP, no caso Instituto de Previdência do Estado de Pernambuco, deve ser isso. Em resumo, professor Paulo Bacelar, como deve fazer? Nesse caso aqui, a pergunta está assinada pela Maria, para se aposentar. Se for um homem, 65 anos de idade e 10 anos de contribuição, como é que faz para recolher essas informações correspondentes aos 8 anos de mandato de vereador lá atrás? Olha, o período de vereador de mandato eletivo, se ele já contribui para um órgão particular, ele não é do regime geral de previdência. Só passou a ser do regime geral de previdência em 2004. Então, ele era considerado empregado a partir de 2004 e até 2004 ele é considerado segurado facultativo se não tiver contribuição para o regime próprio deles lá. No caso, tem contribuição para o regime próprio. Então, ele poderia juntar esse tempo de vereador com o tempo de
de rural para ter uma aposentadoria híbrida com 65 anos de idade, mas aí precisaria comprovar esse tempo que ele trabalhou na roça e também de vereador. Pergunta do Antônio Marcos em Aquiraz. Eu gostaria de saber quanto tempo de contribuição para a aposentadoria na área insalubre. Tenho 45 anos de idade e 20 anos de recolhimento para a área para a Previdência Social. Eita, Luciano, aí vamos entrar na regra de transição da aposentadoria especial. Hoje se aposenta com a aposentadoria especial com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade, tendo que ter 86 pontos se tiver regra de transição. Então, quanto mais tempo de contribuição, maior, com a idade maior, para chegar a 86 pontos. Mas precisa, se não for regra de transição, 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Mais uma dúvida agora do Arthur em Tianguá. Gostaria de saber mais sobre contribuinte facultativo. Que bom, professor Paulo Bacelar, que as ouvintes estão bem interessadas nesse formato de recolhimento para a Previdência Social. Isso nota como eles estão ouvindo, porque eu estou falando tanto no facultativo e está chamando essa atenção, né? Verdade, por isso que eu faço questão de destacar aqui o ensino previdenciário com o professor Paulo Bacelar dentro do jornal Alerta Geral sobre os caminhos da aposentadoria. Resposta para o Arthur, que vai agradar muita gente que tem também dúvidas sobre contribuinte facultativo. Pois é, o facultativo é exatamente aquele que não é obrigado a contribuir. Quem trabalha, obriga-se a contribuição. Eu trabalho, preciso contribuir, sou obrigado. Eu não trabalho, então eu vou ficar fora da Previdência? Não, eu contribuo por conta própria, facultativamente. É facultado a ele a contribuir. Existem 3 formas de contribuição. 20% entre o mínimo e o teto, para quem quer se aposentar um valor maior que o salário mínimo. Código 1406. 11% apenas sobre o salário mínimo, sem nenhuma burocracia, só pagar 11%, que dá o código 1473, e para dona de casa ou dono de casa, o código 1929, que é 5% do salário mínimo, só que aí existe uma burocraciazinha. Precisa cadastrar no CAD único a família e você não pode ter renda pessoal lá cadastrada no CAD único. A sua renda tem que ser 0. E precisa atualizar esse CAD único de 2 em 2 anos para você poder contribuir com 5% do salário mínimo no código 1929. Mais uma pergunta, vem de longe, de Brasília. Júnior quer saber. Estou aguardando minha aposentadoria desde 2019. Quando for deferido pelo INSS, vai ser pago de forma retroativa? Como o INSS vai me pagar o retroativo? Se é imediato ou não? Lembrando que dei entrada com 25 anos e 3 meses de insalubridade. Sou mecânico, foi em 2019 na lei anterior, ou seja, antes da reforma previdenciária. Antes da reforma da Previdência, basta apenas 25 anos. Não precisa a idade mínima, que hoje é 60 anos de idade para aposentadoria especial. Se for reconhecida a aposentadoria especial dele antes de 2019, será concedido com 100% do salário, da média de contribuições de 94 até a data da aposentadoria, Luciano, e não tem fator previdenciário. Então, é a melhor condição para ele se aposentar. Professor Paulo Bacelar, dúvida de Antônio em Salitre. E só respondendo, ele receberá o retroativo desde 2019, da data da entrada no requerimento. De imediato ou não? Como assim de imediato? Que é a pergunta que ele faz. Logo de imediato ele recebe todo esse dinheiro? Recebe todo o dinheiro atrasado. Agora tem um problema, vai ser descontado imposto de renda. Aí não é problema, né, professor Paulo Bacelar? Todo mundo que recebe dinheiro tem que pagar imposto. Antônio em Salitre, sabe onde é que fica Salitre, professor Paulo Bacelar? Salitre, na região do Cariri também. Pois é, professor Paulo Bacelar, imagina você, nasci lá, viu, professor Paulo Bacelar? Era distrito de Campos Sales, e embora, tangido pela seca. Estamos aqui. Conheci, são Campos Sales, Antonina do Norte, muito Terra legal. Terra da farinha, da mandioca, viu, muito professor legal Paulo Bacelar? Você gosta de mandioca porque... Eu digo, você gosta de mandioca porque você é da Bahia. Sou da Bahia, gosto de farinha. É produtora de mandioca, de farinha, né? Lá em casa não pode faltar farinha, não. Lá em casa também não deve faltar, não. Antônio em Salitre, sou motorista do transporte escolar categoria D há 4 anos no município. Agora deu um problema no meu olho esquerdo, o médico deu um laudo confirmando a cegueira de um olho, professor Paulo Bacelar. O que devo fazer? Tenho direito ao auxílio e parar de trabalhar nessa função? Ele pode até se aposentar por invalidez, porque ele é motorista e não pode trabalhar na sua atividade habitual sendo cego de um olho. Então, poderia dar entrada no auxílio doença de primeira para saber se o INSS já concede a ele uma aposentadoria por invalidez. Caso não seja concedida a aposentadoria por invalidez, ele se enquadra na regra de deficiência. Ele pode se aposentar com 60 anos de idade, 15 de contribuição com a deficiência. Professor Paulo Bacelar, a Carla, nossa produtora aqui, está nos chamando a atenção para olhar sorridente para ela, para bater uma foto, registrar e colocar nas redes sociais.
Cleonice em Granja. Granja você sabe onde é que fica, né? Ave Maria, Granja ali, linda aquela cidade, uma ponte, né? Indo ali descendo ali pra de Viçosa, vai até Granja. Então ali naquela região ali norte. Tá conhecendo bem o Ceará, viu? Gostaria que o senhor tirasse minha Mais um dúvida. ponto. Meu marido é MEI, eu pago meu INSS como autônoma e fiz o cadastro no Auxílio Brasil e não foi aceito. O que fazer? Cleonice em Granja, professor Paulo Bacelar. Deu pra entender aí, ele né, é professor? MEI, contribuinte individual, e ela também é MEI, é contribuinte individual, autônoma chamada contribuinte individual. Pode ter sido por causa da renda familiar. O fato dele ser MEI não tem problema a mulher receber o Auxílio Brasil, mas a renda familiar não pode ser ultrapassar 2 salários mínimos. Então, se eles são MEI, tem cada um salário mínimo, então por isso não deu certo. Luzanira em Pacajus, tenho 43 anos de idade, tenho Auxílio Brasil, posso contribuir com 50%? Sou dona de casa e já pode contribuir. Não é de forma- 50%, é 5%, né? botaram aqui 50%. É. Foi erro da produção aqui, professor Paulo Bacelar. Pode, exatamente por ela receber o Auxílio Brasil. 50% é dízimo, né? É. Veja bem, se ela recebe o Auxílio Brasil, é porque ela é cadastrada no Cade Único. Então se enquadra naquela dona de casa facultativa de baixa renda, que é cadastrada no Cade Único, então poderia contribuir com 5% do salário mínimo no Código 1929. Lembrando que para quem é facultativo não pode ter renda. E esse Auxílio Brasil não é considerado renda para essa regra da dona de casa de facultativa de baixa renda. Ela pode pagar 5%, Código 1929. Francisco José em Senador Pompeu. Gostaria de saber se a aposentadoria de 25 anos para vigilante foi aprovada de fato, se o INSS reconhece esse tempo. Caso sim, seria 25 anos de contribuição e 60 anos de idade? Olha aí, ele já está sabendo da idade mínima, 60 anos de idade, ok. Porém, o INSS só reconhece o vigilante armado até 95. E desarmado ele não reconhece. Então, isso aí seria na justiça. Porém, esse tema do vigilante, Luzenor, ele está sobrestado no STF. Já foi decidido pelo STJ que o vigilante não precisa ser armado, porém, esse caso já foi para o STF e se ele der entrada no INSS vai ser negado e vai para a justiça e o processo dele vai ficar parado esperando a decisão do STF. Professor Paulo Bacelar, Deusiana, em Viçosa do Ceará, nos mandou o seguinte relato. Há 6 anos tive um filho sendo mãe solteira. Pedi e foi negado o salário maternidade devido ao pai da criança ter trabalhado de carteira assinada. Mesmo sendo filha de agricultor e trabalhar na agricultura, foi negado o benefício. Hoje estou grávida do 2º filho e gostaria de saber se tenho direito a esse benefício. Sou filha de agricultor e trabalho na roça. Tenho 26 anos de idade. Olha, Zeno, se ela mora com o marido, né? Eu teria que saber isso. Se ela mora com o marido, ela não faz parte do grupo familiar do pai, então ela não pode utilizar documentos em nome do pai. Ela precisaria provar que ela é agricultora com provas em nome dela para ter direito ao salário maternidade. Ou seja, professor Paulo Bacelar, ela, a Deusiana, tem que juntar as provas da atividade agrícola para ter direito ao salário maternidade e também a outros benefícios proporcionados pelo INSS. Exatamente, porque o pai dela já faz parte de um outro grupo familiar, porque ela é casada, já tem um marido, né? Então não pode mais utilizar o documento do pai. Adriana Lima, em Cascavel. O meu pai tem 62 anos de idade, nunca contribuiu com o INSS. Ele já perdeu o olho esquerdo, amputou o dedo e foi negado o pedido de benefício do INSS. O que faço agora? Ele nunca contribuiu com o INSS, então teria direito a um BPC. Só que aí o BPC foi negado, por causa disso não foi considerado um impedimento de longo prazo, precisaria entrar na justiça contra essa decisão do INSS. Kleber, em São Gonçalo, tenho 14 anos de contribuição trabalhando de vigilante. Posso agregar os outros anos de contribuição para somar com o especial e se conta com o especial juntando tudo? Correção, se soma com o especial juntando tudo e se aposentar na condição de especial? Não, para ter direito ao especial teria que ter os 25 anos especial. Lembrando que a Constituição Federal proibiu a conversão do tempo especial em comum após novembro de 2019. Linha direta do Jornal Alerta Geral. Mande a sua dúvida e diga em que cidade você se encontra. 085 99273 4353.
Uma criança tem 12 anos e sofre com escoliose na coluna. Tem direito à aposentadoria BPC? Aqui a pergunta é da Esiana, em Pentecoste. E aí tem uma confusão com BPC e aposentadoria. Eu ia até corrigir, né? Não é uma aposentadoria, o BPC é um amparo social ao deficiente e precisa ter um laudo que ateste que ele tem impedimento de longo prazo por causa dessa doença dele. Quero encerrar aqui o nosso alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria com a pergunta da Maria Lima em Aracati. Tenho 25 anos e desde os meus 22 anos de idade contribuo com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Com que idade posso me aposentar? Com 55 anos de idade a mulher, 60 anos de idade o homem, com a apresentação de provas de que exerceu atividade rural e não apenas a contribuição ao sindicato. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar. Lembrando que aqui você tem a linha direta do Jornal Alerta Geral, é o 085 99273 4353. Claro que 1 hora é pouco tempo e nem todas as perguntas são respondidas, mas as dúvidas estão aqui no nosso arquivo e no próximo sábado tem mais informações para você, ouvinte internauta. Lembrar, para quem perde o Alerta Geral aqui no rádio, tem também o nosso conteúdo na íntegra no site cearagora.com.br. Professor Paulo Bacelar, nosso muito obrigado, um grande abraço, bom final de semana. Obrigado, Luzenor, e grande abraço ao pessoal de Itapipoca que me recebeu aí na terça-feira. Fizemos um seminário na Uninter, aí em Itapipoca, e agradecer o convite do pessoal da OAB, da seccional de Itapipoca, Dr. Yuri, e o presidente da OAB também, Edson. Então, parabéns a todos ali pelo evento. Foi um evento para estudantes, Luzenor, pessoas jovens, aprendendo previdenciário desde cedo, para que a gente possa se planejar e pensar no nosso futuro. A você, ouvinte internauta, um grande abraço, o nosso muito obrigado.